Olá pessoal, eu sou Fernanda Novaes e essa é a nossa quarta e última aula do livro Story do Robert McKee. Primeiramente eu quero agradecer a todos que estiveram comigo desde a primeira aula, interagindo, comentando, indo lá no Instagram e fazendo perguntas. Eu adoro isso, adoro poder ajudar vocês. Eu aprendo muito mais quando eu consigo compartilhar alguns ensinamentos que eu vejo nos livros ou mesmo nos filmes. Então, muito obrigada por estarem comigo. Se vocês não puderem ver essa aula agora, guarde, salve aí nos favoritos. Já deixa salvo para você ver depois ou escutar com fone de ouvido, não é necessário vocês estarem vendo, tá? Vou tentar ser bastante didática para caso vocês não puderem ver, vocês escutar e entender mesmo assim. Na última parte, então, a quarta parte do livro, ele vai falar sobre o escritor no trabalho. Vocês lembram quando, nas aulas passadas, não me lembro bem agora se na primeira, na segunda ou na terceira, mas eu acho que eu falei um pouco sobre isso em todas, sobre o amor que o escritor deve ter para com todos os seus personagens. Você deve amar todos os seus personagens. Eu queria enfatizar o antagonista. O princípio do antagonismo, que a gente vai falar agora. Quando a gente fala de antagonismo, o princípio do antagonismo não necessariamente precisa ser um vilão de carne e osso ou algum objeto, um grupo de pessoas. O antagonismo são as reações contrárias à expectativa do nosso herói, do nosso protagonista, ou mesmo a expectativa geral ali de todos os personagens. Então, o antagonismo, ele precisa ser forte o suficiente, poderoso o suficiente, ou seja, as reações no mundo do personagem, as reações dos conflitos, enfim, as reações do mundo da história como um todo precisa ser contrária, precisa ser tipo uma barreira. A gente só consegue construir e desenvolver bons personagens se o antagonismo for poderoso o suficiente. E na página 301, Robert McKee vai nos falar justamente isso. O princípio do antagonismo. Um protagonista e sua história só podem ser tão intelectualmente e fascinantes e emocionalmente convincentes quanto as forças do antagonismo permitirem. O que isso quer dizer? Imagina só um vilão fraco, ou um antagonismo fraco, ou seja, forças contrárias às expectativas e aos desejos, objetivos dos seus personagens fracos. Não há muita motivação a percorrer aquele objetivo. Então, sim, você deve amar o seu antagonista. Você deve amar as forças contrárias ao objetivo, ao desejo do herói, do protagonista, dos seus personagens, justamente para esses personagens serem fortes e intelectualmente, emocionalmente fascinantes. Vocês vão lembrar também quando eu falei sobre as cargas de valores, indo do positivo ao negativo ou do negativo ao positivo, e como o McKee, ele polarizou, bastante polarizado mesmo, para ficar mais didático aqui no livro, como, por exemplo, justiça e injustiça. Mas aqui a gente vai ver que entre a justiça e a injustiça há muitas nuances, tanto entre elas quanto depois. Há coisas piores do que a injustiça. Para você construir boas brechas, para você desenvolver a sua história e ela ficar cada vez mais complexa, você tem que conhecer essas nuances. Ele coloca aqui contraditório, contrário e negação da negação, mas eu acho muito mais didático a gente pensar o seguinte: a gente vai trabalhar com o tema justiça. O contrário, ele chama de contraditório aqui no livro, e eu fiquei um pouco confusa sobre isso, então vamos colocar o oposto da justiça seria injustiça, certo? Mas entre a justiça e a injustiça há uma coisa que é tão ruim quanto a injustiça, só que não é algo ilegal quanto a injustiça, né? Que é, por exemplo, a deslealdade. Então, a sua história pode começar com o tema da justiça, por exemplo, um grupo de advogados, e alguém for desleal com o seu grupo. Olha, não é uma coisa tão ruim quanto ser injusto, mas foi desleal. Você pode caminhar
por essa história, desenvolver essa história até chegar na injustiça. Mas depois da injustiça há algo muito pior, que é a tirania. A ideia aqui e da justiça, a tirania, e da justiça, a deslealdade, você pode procurar outros, né? Justiça, deslealdade, injustiça e tirania é construir brechas, é desenvolver a história, é complexificar a história e é levar a história até o fim da linha. Um outro exemplo, ele vai dar vários exemplos nesse livro. Na página 303, o Robert McKee nos diz o seguinte: entre o valor positivo e o seu contraditório, que seria o seu oposto, contudo existe o seu contrário, que na verdade eu coloco como nuance, para ficar mais claro. Para mim ficou mais claro assim. Uma situação que é de certa forma negativa, igual eu disse, a deslealdade também é uma coisa negativa, só que não é o exato oposto, sabe? Não é uma coisa ilegal. O contrário, ou seja, a nuance da justiça pode ser a deslealdade. Uma situação que é negativa, mas não necessariamente ilegal. A negação da negação, que aí eu acho um termo muito bom para ser o fim da linha, significa um negativo composto, em que a situação de vida muda não apenas quantitativamente, mas qualitativamente, que é o caso da justiça, indo da justiça à deslealdade, deslealdade à injustiça e a injustiça à tirania. Se você conseguir achar algo pior nesse espectro de justiça e injustiça do que tirania, coloque. Se você conseguir ir mais ao fim da linha ainda, coloque no seu filme. Vamos colocar aqui alguns outros exemplos. Por exemplo, verdade. A gente começa com o valor ali, verdade. Da verdade, a gente passa para meias verdades, mentiras brancas. E das mentiras brancas, as meias verdades, a gente vai para a mentira, que é o exato oposto. Mas o que seria o fim da linha em um tema como a verdade? Ele coloca aqui um exemplo: mentir para si. O que é pior do que mentir para os outros é mentir para si mesmo. Imagina, você mente tanto, 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 que você acaba acreditando e caindo nas próprias armadilhas da mentira. Um outro exemplo, ele coloca consciência e o exato oposto, morte, né? Como vida e morte, consciência e morte. Mas entre esses dois tem a inconsciência. E o fim da linha seria... Mas peraí, o fim da linha já não seria a morte? Ele coloca aqui como fim da linha a danação. Na página 307, Robert McKee nos diz o seguinte: não precisamos ser religiosos para entender o significado da danação. Existindo ou não o inferno, o mundo providencia seus próprios infernos, estados em que a morte seria a misericórdia e imploraríamos por ela. Então, pior do que a morte é viver a danação depois da morte. Agora vamos falar um pouquinho sobre a exposição. Bom, a exposição é o famoso não conte, mostre. Basicamente, não faça seus personagens dialogarem coisas que o público facilmente entenderia sem qualquer diálogo, sem qualquer som, apenas com imagens. Na vida, a gente age, na maior parte do tempo, de forma bastante natural, né? A gente fala de forma bastante natural e, geralmente, o que a gente fala é o que a gente quer falar mesmo. Se eu falo oi, tudo bem para uma pessoa, é só um cumprimento e não passa daquilo, não tem um significado profundo por trás. Mas no filme, não. Se o seu personagem fala, isso é algo ideal, tá? É ideal, é um princípio. Você pode usar. É claro que vai ser muito difícil toda frase, todo momento ser muito significativo. Mas seria ideal você pensar que toda frase, todo diálogo, toda exposição, no geral, deve ser significativo, tá? Então, no filme, por exemplo, Eu Sou Seu Pai, Luke, não é somente eu sou seu pai. É claro que essa informação não é uma informação jogada, e você percebe que ela tá no final do filme.
Por quê? Porque ela é a mais interessante, ela é a mais importante para a história como um todo. E ela não é somente uma informação simples assim, eu sou seu pai. O Darth Vader, ele não queria falar só, dar essa informação pro Luke. Quem assistiu sabe que Darth fala isso no momento em que ele tá prestes a morrer, que ele pode morrer pelo seu próprio filho. Então, ele, ao mesmo tempo em que dá essa informação, ele só fala isso porque é muito preciso falar. É muito necessário falar. Não tem outra escapatória, não existe outra saída a não ser falar isso para ver se amolece o coração do Luke e para ver também se o Luke venha para o lado negro da força, para o lado do Darth Vader. Então, o eu sou seu pai, Luke, não revela somente essa informação por si só. Revela também uma forma de ele se proteger, porque ele não quer morrer pelo seu próprio filho, e também ele quer que o Luke se junte às forças de Darth Vader. Então você percebe somente eu sou seu pai, ou até mesmo tá tudo bem. Em um filme, não é somente essa informação por conta própria. Ela tem um significado muito mais profundo por trás. É uma das coisas mais importantes em um filme. Agora a gente tá falando mesmo de um filme. Apesar que você pode usar isso em outros tipos de vídeos também, né? Talvez esconder algumas informações ali no vídeo de um casamento, num fashion filme, revelando aos poucos, revelando o melhor pro final. Dá sim para você colocar em outros tipos de vídeos, de mídias. Página 316. Escritores confiantes espalham a exposição pouco a pouco através da história, frequentemente revelando alguma exposição mesmo dentro do clímax do último ato. Eles seguem estes dois princípios. Nunca incluir o que o público pode razoavelmente facilmente admitir que acontecesse. Nunca explicar, a não ser que a ausência do fato cause confusão. Isso é muito importante também. Você não mantém o interesse do público dando informações, como se fosse um programa de jornal, né, jornalístico, mas sim segurando a informação, exceto aquela absolutamente necessária para o entendimento. Bom, existem algumas formas, como eu disse, o flashback, por exemplo, essas formas de expor a informação. Uma dessas formas é a história pregressa. A história pregressa, como o próprio nome diz, é a história de vida passada do seu personagem, do seu protagonista ou do seu vilão, dos seus personagens como um todo. Geralmente a história pregressa é contada em um diálogo, né, numa conversa entre alguns personagens. Ela não é necessariamente mostrada imageticamente na tela, não é visível aos nossos olhos. Pode ser algo, por exemplo, como se, por exemplo, o filme fosse um só, né? Star Wars fosse um filme só e não mostrasse o passado de Darth Vader em um filme posterior, mas somente existisse um filme em que o Darth Vader já está velho, já se uniu às forças do mal e ele só revele isso, eu sou seu pai. O eu sou seu pai tem relação à história de vida pregressa de Darth Vader. Então, se Star Wars fosse somente esse filme em que ele conta e não é mostrado a vida pregressa de Darth Vader, esse seria um exemplo. O flashback também é uma forma de exposição. Como o sonho, ele vai dar várias aqui, mas eu vou falar só desses dois, que são os mais usados. Mas tem sonho, tem a narração em voice-over, a montagem, enfim, tem vários outros. O flashback é muito parecido com a história pregressa. Além de ser uma forma de exposição, mais uma forma de exposição, ou seja, mais uma forma de expor uma informação para o público, o flashback ele aparece na tela. Ele aparece na tela, ele pode aparecer duas vezes, como se fosse uma lembrança mesmo. Ele pode aparecer no começo do filme, e ele pode reaparecer em um outro ângulo, talvez em um outro ponto de vista de personagem, e ganhar um segundo significado. É muito interessante, mas estes dois, toda forma de exposição, na verdade, tem que ter um certo cuidado para não ficar algo muito aleatório, ou muito jogado, ou muito fácil. Só usem realmente se precisar.
Na verdade, você só vai dar algumas informações se caso o público realmente quiser. Agora a gente vai falar um pouco sobre alguns problemas em um roteiro, em um filme, e as possíveis soluções que ele dá aqui. O primeiro problema é o problema do interesse. Geralmente conseguimos capturar e segurar o interesse do público de duas maneiras. De uma maneira intelectual e de uma maneira emocional. Ou seja, pela curiosidade ou pela preocupação. E existem 3 formas de você capturar a curiosidade ou a preocupação, ou os dois juntos, em um filme. No mistério, no suspense e na ironia dramática. No mistério, você tem que pensar que o público sabe menos que os personagens. É isso que caracteriza um mistério. A gente sabe muito menos ou quase nada do que os personagens. Os personagens sabem muito mais do que o público. Vamos pensar aí nos filmes de crime, por exemplo, onde a gente não sabe quem que é o assassino. A gente acha que o detetive já sabe quem é o assassino, mas ele não revela para o público. Então a gente acaba entrando num quebra-cabeça. Existe então o mistério fechado e o mistério aberto. O mistério fechado é como o Vingador Invisível. É como os livros da Agatha Christie, por exemplo. No mistério fechado, a gente não sabe quem foi o assassino. Então, todo mundo é, de certa forma, suspeito. E a gente fica tentando procurar, tentando perceber cada comportamento dos personagens, e isso acaba atingindo a nossa curiosidade. Então, o mistério atiça a nossa curiosidade. Tem o mistério aberto, tem o mistério fechado, né? Que é, por exemplo, o Vingador Invisível, baseado nos contos de Agatha Christie. E tem o mistério aberto. No mistério aberto, pense no filme Um Crime de Mestre. Filme belíssimo com Anthony Hopkins, que eu assisti recentemente. Eu reassisti recentemente porque é um filme realmente muito bom. Como entretenimento, como cinema, como arte e com um roteiro muito bom. Então, se no crime fechado, no mistério fechado, a gente não sabe quem é o assassino e fica o filme inteiro meio detetive, tentando procurar, tentando unir as peças, tentando perceber o comportamento de cada um, que também atiça a nossa curiosidade, né? A gente permanece pela curiosidade, até se o filme for ruim. Mesmo se o filme for ruim, ele pode nos prender pela curiosidade, como é o caso de Vingador Invisível, que não é um filme ruim, mas se fosse, me prenderia só pela curiosidade, só pra saber o que tá acontecendo aqui, quem que é esse Vingador Invisível que tá matando todo mundo e por que ele tá matando todo mundo, o que aconteceu. Então, o mistério nos prende pela curiosidade pura. O mistério aberto é quando a gente vê o assassinato acontecendo. A gente sabe quem é o assassino. A curiosidade é para saber como aquele detetive ou como aquele advogado vai conseguir capturar aquele assassino. Por isso que Um Crime de Mestre é um filme exemplo para esse tipo de mistério aberto. A segunda forma para a gente conseguir capturar o interesse do público é o suspense. O suspense tem uma mescla de curiosidade com preocupação. No suspense, o público e os personagens sabem as mesmas informações. Então, público e personagem caminham lado a lado, vivendo todas aquelas situações, todos aqueles conflitos. Isso gera curiosidade para saber onde vai dar e preocupação. 90% de todos os filmes, comédia ou drama, seguram o interesse desse modo, com curiosidade mais preocupação. No suspense, contudo, a curiosidade não é sobre um fato, como no mistério aberto, e sim sobre o resultado.
Agora, a terceira forma de capturar o interesse do público a partir da preocupação, a gente falou da curiosidade no mistério, a curiosidade mais a preocupação em um suspense, e agora a ironia dramática que prende o público, que prende o interesse do público pela preocupação. Então, se no mistério a gente sabe menos que os personagens, no suspense a gente sabe as mesmas informações, na ironia dramática, que é a terceira forma de capturar o interesse do público, a gente sabe muito mais que os personagens. Um filme exemplo perfeito da ironia dramática é Fargo, dos irmãos Coen. Na ironia dramática, o público sabe mais do que os personagens. O que no suspense seria ansiedade sobre o resultado e temor pelo bem-estar do protagonista, na ironia dramática, se transforma no pavor do momento em que o personagem descobre o que a gente já sabe, e na compaixão por alguém que vemos se dirigir rumo ao caos, ao desastre. Mais adiante tem o problema da surpresa. Aí tem a surpresa, o problema da coincidência, o problema da comédia, o problema do ponto de vista, o problema da adaptação, melodrama, problema dos furos. Tá, vamos falar rapidamente sobre todos esses problemas mais superficialmente, tá bom? Surpresa. Olha, o público reza pela surpresa, a reversão da expectativa. Você só consegue... Olha, eu vou falar isso uma vez só, isso que vai resumir esse capítulo. Você só consegue surpreender o seu público se você conhece o mundo do seu personagem e o mundo da sua história. Vocês lembram o que é o mundo do personagem, o universo do personagem e o universo da história? Se você não sabe, se você tá aqui pela primeira vez assistindo essa quarta aula, então corre nas aulas anteriores que eu falei justamente o que é o mundo do personagem, o que é o mundo da história. Se você não conhece de cabo a rabo o mundo do seu personagem, o mundo da sua história, muito dificilmente você vai surpreender o seu público. A surpresa verdadeira surge da revelação súbita da brecha entre expectativa e resultado. E você só consegue colocar essa brecha se você conhece o mundo da sua história. Se você conhece todas as nuances da sua história, se você conhece cada animalzinho, cada folha, cada galho, cada chão da sua história. Se você consegue se colocar dentro do seu personagem, se você consegue encarnar o seu personagem, você consegue surpreender o seu público. O problema da coincidência. Primeira coisa sobre a questão da coincidência. Pode haver coincidência numa arquitrama? Pode ter sim. Eu falei antes que a coincidência geralmente era colocada em filmes mais surrealistas, filmes que não eram muito consistentes. Mas, se você quer que tenha uma coincidência, ou se você começou a escrever e teve uma coincidência na sua história, traga essa coincidência para o começo da sua história. Ou o quanto antes você conseguir. Por quê? Porque você vai ter tempo para desenvolver essa coincidência. Nunca use a coincidência para virar um final, tá? Isso é Deus ex machina, o maior pecado de um escritor. Vocês provavelmente sabem o que é um Deus ex machina. Mas ele conta aqui uma historinha sobre isso e é interessante. Na página 335. Deus ex machina é uma frase latina tirada dos teatros clássicos da Grécia e de Roma e significa o Deus do sistema. De 500 a.C. até 500 depois de Cristo, o teatro florescia nas margens do Mediterrâneo. Nesses séculos, centenas de dramaturgos escreviam para os palcos, mas apenas alguns ainda são lembrados. O resto foi piedosamente esquecido, muito devido à propensão de usar Deus ex machina para escapar dos problemas da história. Esse artifício, Deus do sistema, era uma analogia visual à descida das divindades do Monte Olimpo e à volta ao topo da montanha.
Então é aquela coisa do herói tá sofrendo e do nada ele consegue escapar. Na página 336, Robert McKee nos diz: Deus Ex Machina não apenas apaga todo o significado da sua história, mas ele é um insulto ao público, né? Você subestima a inteligência do seu público. Nossas vidas estão, enfim, em nossas mãos. Deus Ex Machina é um insulto porque é uma mentira. Então, muito cuidado ao tentar salvar o seu protagonista ou salvar a sua história com um Deus Ex Machina. Agora, tem um lugar que o Deus Ex Machina pode funcionar, que é geralmente em uma comédia, que é o outro tópico que ele dá aqui, o problema da comédia. Ele diz que a comédia é pura, ou seja, se o público ri, ela funciona. Geralmente, em uma comédia, o Deus Ex Machina, ele funciona no momento em que um personagem, ele sofre tanto o filme inteiro, que a gente pede, que a gente clama por, pelo amor de Deus, Deus desça, se personifique em alguém, se, né, encarne em alguém, salve esse personagem. Então, Deus Ex Machina, às vezes, ele funciona muito bem em uma comédia, principalmente se for uma comédia escrachada, como Apertem os cintos, o piloto sumiu. E é justamente isso, a questão do sofrimento. As tragédias, os conflitos, os horrores, os terrores, o caos é a matéria-prima da comédia, tá? E isso vale para qualquer tipo de comédia. Só há comédia porque existe a tragédia. A comédia é o segundo lado da moeda, que tem também a tragédia. A tragédia e a comédia são dois lados da mesma moeda. Um não existe sem a outra, tá? Só existe comédia porque existe tragédia. E só existe a comédia porque existem excessos na vida das pessoas. Então, geralmente, um personagem cômico é um personagem cheio de excessos. Você pode perceber isso em alguns filmes que satirizam a sociedade americana, ou a sociedade brasileira, ou a sociedade como um todo, a política, as instituições. A comédia geralmente satiriza muitas instituições, né? Principalmente políticas, científicas. Vamos colocar um caso de filme que tem bastante sátira, como é o caso do Não Olhe Para Cima. É um filme que satiriza tudo, basicamente. Os cientistas, os jornalistas, as pessoas médias, né? O afegão médio. E você percebe que todos têm algum tipo de excesso. Geralmente em uma sátira, geralmente em uma comédia, os personagens vivem em excessos. Pode ser excessos mundanos, no sentido de possuir muitas coisas. Por exemplo, um personagem que é bilionário, tem muito dinheiro, é um excesso de dinheiro absurdo que a gente acha engraçado, como é o caso do personagem bilionário do filme, né? Desse filme Não Olhe Para Cima. Tem os cientistas que também têm os seus excessos. Às vezes, um excesso de preocupação, um excesso de nerdice, um excesso de qualquer coisa. Então, pode ser um excesso material ou pode ser um excesso de algum conflito interno, né? Isso se mostra fisicamente na caracterização dos personagens. Geralmente, uma comédia, os personagens são excessivos em algum aspecto da sua vida. Por isso que a sátira, ela é muito clara, né? Quem falou aqui, por exemplo, que esse filme é um filme difícil de entender, estão completamente enganados. Vocês precisam ver mais filmes complexos, vocês precisam ver mais filmes europeus, mais filmes brasileiros, argentinos, espanhóis, italianos, para parar de achar que esse filme aqui, por exemplo, é só pra gente inteligente, que na verdade não é. Uma sátira, ela é clara, né? Ela é muito clara, ela é escrachada. Por isso que os personagens nesse filme aqui são bastante estereotipados. Ponto de vista, basicamente, dependendo do ponto de vista da sua história, você pode criar mais empatia por um personagem ou com outro. Vou dar um exemplo.
Vamos lá, o ponto de vista de uma mulher sentada em uma cadeira numa sala escura, e o ponto de vista dela vê o seu marido chegando, vê o seu marido chegar cambaleando pela porta. É muito provável que a gente crie uma identificação com ela e ache aquele marido a pior coisa do mundo. Como assim? Ele chegou tarde, já cambaleando, provavelmente ele bebeu e ela vai ficar muito puta com ele, eu ficaria também. Mas se esse ponto de vista ser colocado nesse homem que abre a porta cambaleando, pode ser que a gente se identifique com ele e não com ela. Pode ser que a gente ache ela um tanto chata porque ela não sabe o que ele viveu. Pode ser que ele tenha sido embriagado pelos seus amigos, ou pode ter sido sequestrado, ou qualquer outra coisa, e por isso que ele lutou pela sua vida e tá ali cambaleando, porque ele lutou, sei lá, fez alguma coisa que ela não saiba. Então, dependendo do ponto de vista, a gente cria identificação com um ou outro personagem. O conselho que ele dá aqui é que a gente coloque o ponto de vista apenas com o protagonista. Geralmente, portanto, contar a história do ponto de vista do protagonista, disciplinar-se para o protagonista, fazer com que ele seja o centro de seu universo imaginativo e trazer toda a história, evento por evento, para o protagonista, enriquece a narrativa. Então, esse é um conselho chave que o Robert McKee nos dá, principalmente para os principiantes, os iniciantes nessa carreira cinematográfica. Não só cinematográfica, mas você pode fazer, como eu disse, com qualquer tipo que tenha alguma narrativa. Se você quer seguir esses princípios para qualquer tipo de vídeo, seja um vídeo de venda, um vídeo de propaganda, um institucional, um vídeo de casamento. O problema da adaptação. Na página 342, Robert McKee nos diz: a força e encanto únicos do romance do livro, é a dramatização do conflito interno. Vamos pensar aqui em um livro do Dostoiévski, por exemplo, Um Sonho de um Homem Ridículo. Se vocês não leram esse pequeno romance, é um pequenino, acho que tem menos de 100 páginas, se eu não me engano. Tem umas 50 páginas, na verdade, ou menos que isso. Leiam esse livro. Tem disponível no Kindle, provavelmente tem disponível em PDF na internet. É um pequenino romance e vocês vão entender por que ele está falando isso aqui. Então, a força e encanto únicos de um romance, de um livro, de um conto, de uma novela, de uma prosa, né, é a dramatização do conflito interno. Os conflitos que o personagem passa internamente com a sua própria natureza. Isso é o que a prosa faz de melhor. Muito melhor do que uma peça teatral ou um filme, tá? Não que o filme não possa ter, mas um romance, uma prosa, faz isso muito melhor do que um filme ou uma peça de teatro. A graça e comandos únicos do teatro é a dramatização do conflito pessoal. Lembra o que é conflito pessoal? Pode ser um conflito familiar, conflito com as instituições. Isso é o que o teatro faz de melhor. Muito melhor que um romance ou um filme. Não que um romance não possa ter, e tem, inúmeros. O filme também. Mas um teatro consegue fazer isso como nenhum outro, geralmente. Uma ótima peça é quase diálogo puro. Talvez 80% para os ouvidos e 20% para os olhos. Agora, o poder e esplendor únicos do cinema é a dramatização do conflito extrapessoal. Lembra que a gente falou sobre o conflito extrapessoal? Que pode ser um conflito com o personagem e o cosmos, por exemplo, com o próprio espaço ou tempo, a própria hostilidade do espaço e do tempo. Imagens grandes e vívidas de seres humanos envolvidos por sua sociedade e ambiente se digladiando com a vida. Isso é o que um filme faz de melhor que uma peça teatral ou um livro. Como Blade Runner, Star Wars, Encoraçado Potemkin, Intolerância de Griffith. Mas claro, você não precisa necessariamente fazer um épico, né? Aqui ele está falando que um filme é capaz de fazer. Quando usamos linguagem teatral na tela, a reação imediata do público é: as pessoas não falam assim. Por quê? Olha,
Quando a gente fala, nossa, está muito teatral no filme, né? Muitos gestos muito teatrais, porque no teatro o público, o personagem, ele tem que ser excessivo mesmo, ele tem que ser teatral mesmo. Um drama precisa ser um drama, um dramão, sabe? O terror precisa ser algo monstruoso, realmente. A morte precisa ser algo que a gente quase toque na morte. Ela, às vezes, se personifica numa pessoa, né? Num personagem. A morte é um personagem num teatro. Isso tudo porque o teatro não é como um filme que a gente consegue montar e num plano detalhe, com outro plano médio e outro plano detalhe, a gente juntar aquilo e criar uma significação. Não, tudo está acontecendo ali agora e não tem como voltar. A gente escuta muito mais do que a gente vê, porque a gente não consegue ver as minúcias, os detalhes dos objetos num filme, sim. Então, no teatro, como tudo é muito excessivo, se a gente vê isso numa tela, a gente costuma não gostar muito, porque a imagem já nos revela muita coisa, não precisa de muitos excessos. Então, são coisas bastante diferentes. O roteiro, então, requer uma linguagem mais naturalista. Contudo, o roteirista não pode dramatizar o conflito pessoal com tanta intensidade poética, como eu disse, quanto no teatro. Porque no teatro a gente pode ser muito poético, muito excessivo e usar muito do nosso corpo, da nossa poesia, né? A gente pode dialogar muito mais, a gente pode colocar monólogos no teatro porque vai ficar belo ali. Mas no cinema é um pouco mais difícil ficar tão harmônico assim, porque a imagem já nos é muito explícita. Então, se você quer adaptar um livro, um romance, uma peça, um conto, esteja disposto a reinventar. Ele diz exatamente isso na página 345. O segundo princípio da adaptação é isso. Esteja disposto a reinventar. Reinventar. Não importa em que ordem os eventos do romance são contados, reordene-os cronologicamente do primeiro ao último, como se formasse uma biografia. A partir disso, crie um esboço, usando, quando valer a pena, os designs da obra original, mas sinta-se livre para cortar cenas e, se necessário, criar outras novas. O mais desafiador de tudo, transforme tudo que é mental em físico. Não encha a boca dos personagens com diálogos autoexplicativos. Encontre a expressão visual para os seus conflitos internos. O problema do melodrama aqui basicamente é o seguinte: uma coisa melodramática não é uma coisa ruim, tá? Na verdade, quando o melodrama é ruim, é porque falta motivação, tá? Na página 347, Robert McKee nos diz o seguinte: melodrama não é o resultado da expressão excessiva, de uma coisa muito romântica e que dá vontade de vomitar. Não, mas sim de pouca motivação. Não de escrever muito grande, mas de escrever com muito pouco desejo. O poder de um evento só pode ser tão grande quanto a soma total de suas causas. Porque o melodrama não é uma coisa ruim, porque a gente vê na vida coisas grandiosas acontecendo. Pessoas que imaginávamos não dar qualquer ajuda a ninguém, ajudando milhares de pessoas no momento de crise, ou pessoas se sacrificando por pessoas desconhecidas, né? Por muitas pessoas desconhecidas, a gente tem santos, né? Então, coisas grandiosas são possíveis, atos grandiosos são possíveis, mas o que pode ocorrer para que isso fique ruim é pouca motivação. Problema dos furos é falta de lógica, mas ele dá aqui um conselho que é o seguinte: você não precisa colocar um Deus ex machina ou fingir que o furo não aconteceu. Você pode, inclusive, assumir esse furo, tá? É um dos conselhos que ele dá. Por exemplo, um personagem que tem muito dinheiro mesmo, é um milionário, mas é um cara que não gosta muito de ajudar os outros. Tudo pra ele envolve dinheiro. Então, qualquer coisa, se você pedir algo, alguma ajuda pra ele, ele vai querer dinheiro em troca. Mas em algum momento, ele ajuda uma pessoa de graça, sim, se doando, ele se doa. Você acha estranho? Acha um tanto estranho, porque esse personagem não é assim.
mas na cena ele mesmo assume essa falta de lógica na própria ação, né? Ele pensa, nossa, olha, eu tô te ajudando, mas eu nem sei porque eu tô te ajudando. Não, se ele não sabe explicar, quem somos nós, público, para explicar esse ato, né? Então, não precisa ficar fugindo dos furos ou ficar tapando os furos com Deus Ex Machina, por exemplo, né? Que é um dos feitos de escritores amadores ou preguiçosos e que não gostam de criar e ser criativos. Então, muito cuidado para não tentar fugir disso. Tente assumir esses furos caso eles comecem a aparecer. Muito do que ele vai falar de personagem aqui eu já falei no protagonista e no antagonista também. Mas uma coisa interessante é sobre a dimensão do personagem, que eu acho que não foi falado, né? Eu acho que eu não falei sobre isso. Mas é o seguinte, um personagem, ele só é complexo e cheio de camadas quando a sua caracterização contradiz o seu verdadeiro personagem. Eu já disse isso anteriormente, mas eu quero enfatizar isso aqui. O seu personagem, ele, para ser complexo, isso eu acho que eu não falei, para ser complexo e para ter várias camadas, ele não precisa fazer várias coisas. Muita gente acha que para um personagem ter uma dimensão bastante complexa, bastante completa também, ele precisa ser várias coisas. Ele precisa ser um jogador de futebol, que ao mesmo tempo é um santo e que ao mesmo tempo sabe inglês e sabe espanhol. Um personagem que sabe fazer muitas coisas. Isso é chato, na verdade. Um personagem com muita dimensão, com muitas camadas, um personagem completo, é um personagem que a caracterização contradiz a sua verdadeira personalidade, o seu verdadeiro personagem. E a gente já tinha falado sobre isso anteriormente. Isso sim é um personagem complexo. Seu personagem não precisa fazer várias coisas, ele pode fazer apenas uma coisa, ele pode ser bom em apenas uma coisa. Mas a sua caracterização contradiz o seu verdadeiro personagem, que só se revela em um momento de pressão, um momento que ele precisa fazer uma escolha sob pressão. Na página 354, Robert McKee nos diz o seguinte: dimensões fascinam, contradições na natureza ou comportamento seguram a concentração do público. Portanto, o protagonista deve ser um personagem com maior número de dimensões no elenco, para focalizar a empatia no papel principal. Senão, o centro do bem perde o centro. O universo ficcional é fragmentado. O público perde o equilíbrio. E aqui ele vai dar algumas dicas para escrever personagens na tela. São 3 dicas, bem básicas e bem óbvias até. Primeiro, deixe espaço para o autor. Não escreva para o seu ator como se ele fosse um robô e não desse nenhum espaço para ele mesmo criar aquele personagem. A criação de um personagem envolve o próprio ator. Então é muito mais interessante e bom para você se você chamar o seu ator e criar o personagem junto com ele. Segundo, a gente já falou sobre isso, apaixone pelo seu personagem. Você tem que amar todos os teus personagens. Uma dica sobre vilões, página 360. Se seu personagem tem intenções nada boas e você se coloca dentro dele, perguntando: se eu fosse ele nessa situação, o que eu faria? Você faria tudo o que fosse possível para escapar disso. Terceiro personagem é autoconhecimento. Basicamente, página 360 ainda, uma frase que vai resumir isso aqui. Tudo o que aprendi sobre a natureza humana, aprendi comigo. Então, autoconhecimento é a chave e ele diz isso lá no comecinho do livro, na primeira parte, numa das primeiras páginas, ele diz que você deve se autoconhecer. Você precisa se conhecer, você precisa entender como funciona a natureza humana, primeiro partindo de você mesmo. E aí agora ele vai falar bastante sobre a questão dos diálogos, vou tentar ser bastante sucinta aqui.
A gente já falou sobre isso algumas vezes, sobre como o diálogo ele não é estritamente necessário em um roteiro, e como grandes diretores também, eles colocam os diálogos somente por último. Então tente o máximo mesmo exprimir, expressar os sentimentos, as emoções, as tensões dos seus personagens primeiro apenas com imagens. E os diálogos vêm depois. Outra questão dos diálogos é que o diálogo não é uma conversa banal. Geralmente no nosso dia a dia temos muitas conversas banais, conversas que não têm muito significado, na verdade. A gente entra no elevador, a gente dá oi para uma pessoa e às vezes a gente fala sobre o clima e é aquilo mesmo, não tem nada muito significativo. Num filme você não pode fazer isso. Então tem dois extremos, né? Tem a conversa banal, que a gente tem no dia a dia, né? Uma conversa ordinária, conversa cotidiana, que 90% não é muito útil, no sentido de significado, assim, significado profundo, é útil somente na praticidade do dia a dia. E tem o outro lado, o outro extremo, que é uma conversa muito filosófica o tempo todo, ou muito técnica, como em filmes de ficção científica, que a maioria das conversas são coisas que a gente não entende. Um bom diálogo é uma mescla desses dois. Então, um bom diálogo no filme, além de ter sentenças curtas, porque na vida real a gente não fica fazendo monólogos, né? A gente é interrompido o tempo todo. Um diálogo bom em um filme é um diálogo que parece uma conversa banal, cotidiana, mas com um nível um pouco mais acima. Aristóteles é quem fala isso, né? Fale como pessoas comuns, mas pense como sábios. É uma ótima frase para você fixar aí na sua cabeça no momento em que você for criar os seus diálogos. Os diálogos têm que parecer banais, simples, não simplistas, mas deve haver algum significado. Isso tem muito a ver com o que a gente falou anteriormente sobre o que você diz não ser somente aquela informação pura e simplesmente, mas ter algo por trás. A sentença suspense, vamos tentar definir aqui a sentença suspense que ele fala então. 366. Um diálogo de filme excelente tente amoldar-se em sentenças periódicas. Se você não queria que eu fizesse isso, por que você me deu aquele o quê? Aquele beijo, aquele revólver? A sentença periódica é a sentença suspense. Seu significado é atrasado até a última palavra, forçando tanto o ator quanto o público a ouvir até o final da fala. E a última coisa que eu quero falar para vocês é a própria descrição, a própria escrita do roteiro. Alguns conselhos que ele vai dar aqui. Bom, o primeiro é como você vai colocar o filme na cabeça do seu leitor. Primeira coisa, você deve escrever tudo que pode ser fotografado. Por exemplo, algo como ele ficou ali sentado por um longo tempo. Ele ficou ali sentado por um longo tempo. Isso não é muito facilmente fotografado. Isso é bem visualizado, né? A gente pensa uma pessoa e o tempo passando, por exemplo. Mas se você escrever isso, é muito simplista e muito amplo, não dá para ser fotografado. Então, quando você escreve um roteiro, você tem que pensar em frases, em sentenças que são facilmente fotografáveis, tá? Por exemplo, ele pega o 10º cigarro de seu bolso. Ele fuma seu 10º cigarro. Olha, e só isso já dá uma impressão que ele passou um longo período. Você consegue fotografar um homem pegando um cigarro, pegando um maço de cigarro e tendo apenas um cigarro, né? Parece que ele fumou todos aqueles. Ou, por exemplo, o ponteiro do relógio passa das 9 para as 12 horas. Então, essas coisas são mais facilmente fotografadas. O segundo conselho é o seguinte: tente especificar mais o acontecimento da cena. Um carpinteiro martela um prego grande. Tá, mas grande? Quão grande é esse prego?
Olha, muito grande, muito pequeno, muito claro, muito escuro, é muito genérico, percebe? O que é muito grande pra você? Muito grande pra mim, por exemplo, é um navio, é um prédio. Mas o que seria muito grande para um gigante? Um prédio, por exemplo, não seria muito grande para um gigante. O que é pequeno para uma formiga e o que é pequeno para mim? Então, são termos muito genéricos, né? Eu tô falando de coisas assim bastante extremas, né? Mas podemos falar entre nós mesmos, seres humanos. O que é pequeno para mim, o que é muito claro para mim, não é a mesma coisa que é muito claro ou muito pequeno para o Caio. Provavelmente vai ter certas nuances aí e vai acabar se chocando. Não vai ser a mesma coisa. Eu tenho coisas pequenas e muito grandes na minha cabeça e ele tem coisas muito grandes e muito pequenas na cabeça dele. Ele tem uma referência do que é muito grande e do que é muito pequeno a partir das experiências dele. Então, tente especificar mais. Por exemplo, o carpinteiro martela um cravo, que seria já uma palavra um pouco mais específica. Mais pra frente, um conselho muito bom é eliminar toda indicação de câmera. E edição também. Não ficar tentando dirigir e editar o filme no roteiro, tá? Só se isso for muito preciso, for uma coisa que realmente não tem como não escrever no roteiro, como um bilhete. O roteiro contemporâneo é um trabalho em cena mestra, que inclui apenas aqueles ângulos absolutamente necessários para contar a história, nada mais. Se o público sabe o conteúdo do bilhete por causa de uma cena anterior, então a descrição será apenas de Jack lendo o bilhete e jogando o bilhete na cadeira. Se, contudo, é vital que o público leia o bilhete com Jack para seguir a história, então aí você vai inserir o bilhete no roteiro. Isso tudo, escrito. Isso aqui é prático, parte prática do roteiro. E aí chegamos aqui no final. Aí ele fala aqui sobre os títulos, que você deve colocar um título que seja efetivo. E um título efetivo é um título que geralmente faz uma conexão com algum aspecto do filme. Seja o ambiente do filme, seja o personagem, alguma característica do personagem, seja até o nome do personagem, qualquer coisa. Vamos aqui na página 380 que ele dá um exemplo muito bom. Então, intitular é nomear, certo? Um título que funciona verdadeiramente, ele aponta para algo sólido no filme, para algo que realmente está ali na história. Que seja personagem, um ambiente, uma característica do personagem, o nome do personagem, o tema, a ideia governante do filme, ou mesmo o seu gênero, né? Tipo, o terror das não sei o quê. O terror, o pânico na floresta, por exemplo. Os melhores títulos frequentemente nomeiam 2, 3 ou todos os elementos do filme de uma vez só. Por exemplo, Tubarão. Tubarão dá nome ao personagem de Tubarão do filme de Spielberg. Kramer versus Kramer nomeia os dois personagens, o tema do divórcio, porque é Kramer versus Kramer, e o drama doméstico, né? Pai e mãe, marido e mulher, em um drama que envolve o divórcio. Aí tem outros exemplos aqui: Guerra nas Estrelas, Persona, O Casamento do Meu Melhor Amigo. Então, cuidado para não colocar um título que seja muito abstrato ou que não faça nenhuma conexão, ou que só você sabe internamente, muito assim tem que saber realmente, entrar na tua cabeça para entender que conexão você fez com o nome X pro filme tal. Então, muito cuidado para não abstrair muitos títulos. Tente dar um título que seja simples, profundo e que tenha alguma conexão com algo sólido da narrativa, tá bom? E aí, por último, ele vai falar sobre a questão de escrever de dentro para fora. A gente falou muito sobre isso. A gente só não falou da questão do step outline, que antes de você escrever um roteiro, antes de você ter uma ideia, já sentar na mesa, começar a escrever ou digitar o seu roteiro, é muito bom que você faça cartões, escreva cenas
nos cartões, a gente falou sobre isso, sim, agora eu tô me lembrando. Você vai ter que fazer muito mais material do que o necessário. Eu falei isso quando eu dei o exemplo sobre um casal se encontrando em um bar. Quantas possibilidades isso nos dá. Então, escreva em cartões várias cenas acontecendo, várias possibilidades, as variantes que pode acontecer de um casal, de um homem e de uma mulher, se encontrando, se conhecendo, se apaixonando, brigando, seja o que for, dentro de um bar. Escreva o máximo de coisa. 90% vai ser medíocre. Por isso que você tem que escrever muito. Então, antes de você escrever o roteiro, já partir para o roteiro, escrever tudo delineadinho, bonitinho, numa formatação correta, escreva, vai escrevendo em papéis, pega um caderno inteiro, vai escrevendo várias cenas da sua história e atrás desses cartões ou atrás desses papeizinhos, ou mesmo como uma observação, se você notar que aquela cena pode ser um incidente incitante, ou um clímax, ou primeiro, segundo, terceiro ato, escreva. Isso daqui pode ser um incidente incitante da minha trama. Então escreva lá, incidente incitante, possível incidente incitante. Se você tem tempo, faça isso. Isso é muito bom. Quanto mais você escreve, quanto mais você delineia as cenas, os ambientes, quanto mais você caracteriza os seus personagens, enfim, quanto mais você conhece a sua história, mais facilmente você vai escrever um roteiro bastante claro. Geralmente, as pessoas gostam que a gente leia a ideia delas. Elas têm talvez um pouco de insegurança ou timidez ou não organizou muito bem aquela ideia na cabeça para contar pra gente. Então, as pessoas querem que a gente leia. Eu vou dar uma dica para vocês que é a dica que o Robert McKee dá nesse livro aqui, numa última parte da parte 4. Ao invés de você dar o papel, jogar o PDF lá no e-mail do seu amigo ou da pessoa que conhece um pouco mais sobre roteiro, conte para essa pessoa a sua ideia. Então, ao invés de você mostrar para a pessoa ler, chama ela para um café e conte a sua história. E aí você vai percebendo todas as reações que ela tiver. Aí você percebe se ela pegou o incidente incitante, se ela percebeu o incidente incitante, ou se ela tá achando muito chato. Perceba o que ela vai falar sobre essa ideia, mas conte a sua ideia, tá bom? Ao invés de mostrar o roteiro, que é uma coisa que não é muito atrativa mesmo, né? Tem muitas indicações. Geralmente as pessoas gostam de ler livros, não roteiros. É muito mais interessante ler livros do que roteiros. Então, ao invés de mostrar roteiro para seus amigos, chama eles e conte a sua história como se estivesse numa rodinha de fogueira, né? Se for um filme de terror, conte a eles, vê se eles gostam, vê se eles percebem a ideia governante, vê se eles percebem quem é o protagonista e vai contando para os seus amigos ou mesmo as pessoas que não são tão próximas de você, mas que você confia tecnicamente. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse mês de aulas sobre story. No mês que vem vamos falar sobre A Jornada do Escritor, livro do Christopher Vogler, que é um complemento para esse livro aqui. É sobre roteiro também, mas é sobre uma estrutura mítica. Vamos falar bastante sobre arquétipos. E eu vou utilizar também o livro do Campbell. Então vão ser 2 livros ao mesmo tempo. Eu vou focar na jornada do escritor, mas como uma referência, eu vou também falar um pouco sobre o livro do Campbell, que inclusive foi um livro em que o Christopher Vogler se inspirou para escrever A Jornada do Escritor, que foi utilizada e é utilizada ainda amplamente, rigorosamente, por muitos filmes ainda em Hollywood e fora de Hollywood também. Porque é realmente uma estrutura que funciona. Espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima aula.